Então, muito bem. Hoje de manhã eu comecei eu fiz uma videoaula, né? Na verdade, não foi uma videoaula, foi um vídeo mostrando como é que eu preparava minhas aulas. Então, eu fiz um vídeo longo, onde eu expliquei tudo em detalhes ali, mostrei meu caderno, como eu faço meu roteiro e tudo mais. E eu preparei a aula 13, a sessão 13.2, que fala sobre a lei de gravitação de Newton, que é o que eu vou apresentar hoje. Para quem quiser ver depois o roteiro, eu vou pôr aqui em algum lugar na tela aqui o link para quem queira ver como é que eu preparei o meu roteiro, né? Como é que eu preparo o meu roteiro nessas aulas. Então, como tem bastante gente me pedindo, né, para fazer o capítulo 13 de gravitação, eu estou aqui, então, trabalhando nele. Comecei hoje, então, a preparar, e a minha ideia é que dia sim, dia não, talvez todo dia, não sei, mas em uma semana ou duas, eu faça o capítulo inteiro, o capítulo 13 inteiro. Então, o capítulo 13 ele fala sobre gravitação, conforme a gente pode ver aqui. E hoje a gente vai avançar na seção 13.2, que apresenta a lei da gravitação de Newton. Então, eu vou fazer, como sempre, aqui os detalhes, etc., apresentando, então, todo o conteúdo que envolve a seção 13.2. Então, como sempre, sejam bem-vindos e vamos lá atacar a seção 13.2. Para começar, eu vou remover o meu livro. Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde, Gabriel, que está chegando, membro do canal. Se tornem membros também, colaborem, que a gente precisa de apoio financeiro para ajudar nas edições. É importante enfatizar que esse canal não tem fins lucrativos. Todo e qualquer monetização que ele venha a ter, ele é investido totalmente no canal, então não tem fins lucrativos. Por isso, se inscreva, torne-se membro, faça parte do Instagram e contribua aí com a divulgação do nosso canal. Então, removendo o nosso livro aqui, está aqui. O tópico hoje, como eu disse, é a lei de gravitação de Newton. Bom, um dos mais antigos objetivos da humanidade é certamente compreender como é que a força gravitacional nos mantém na superfície da Terra. Então, a pergunta, né, ou uma das perguntas é: será que a força que mantém a gente aqui preso à Terra é, por exemplo, a mesma força que mantém a Lua girando em torno do planeta? Será que a atração que a Terra tem por mim, eu tenho também pela Terra? Será que os outros objetos, eu e o meu computador, nós estamos nos atraindo um ao outro também? Então, essas são questões fundamentais da física e que, apesar de hoje a gente já ter isso bem consolidado, na época, né, de Newton, isso não era algo tão trivial de se responder. Então, para a gente responder essas perguntas, a gente começa aqui nossos estudos tendo como ponto de partida a lei de gravitação do Isaac Newton. Então, em 1665, o Newton ele mostrou que não existe uma diferença entre a força que mantém a Lua em órbita e a força responsável pela queda dos corpos. É a mesma lei que mantém que descreve, né, esses dois comportamentos. Como eu disse, hoje a gente já está habituado com isso, a gente sabe, né, aprende isso desde cedo, mas na época de Newton isso não era bem assim. Então, o que Newton concluiu nos seus estudos é que não só a Terra atrai os corpos, mas que também cada corpo do universo atrai todos os demais. Então, é aquela famosa frase, né? Os corpos se atraem. Os corpos se atraem mesmo. Essa tendência dos corpos se atraírem é o que a gente chama de gravitação. Então, a gravitação é uma tendência natural, uma tendência da natureza dos corpos se atraírem. O que acontece é que a gente não enxerga essas trações, né, entre eu e meu computador, entre a maçã e o meu corpo, porque a força gravitacional ela é uma força extremamente fraca. Pensa comigo, ó, só para você ter uma ideia. Pega um pedacinho de ímã assim e coloca na geladeira. Quando geladeira de metal, obviamente. Você percebe que para você tirar ela da geladeira, você exerce uma força muito maior do que para levantar ela do solo, por exemplo.
Ou seja, mesmo você tendo a Terra inteira atraindo aquele pedaço de ímã, essa força é ainda menor que a força eletromagnética entre a sua geladeira de metal e o seu ímã. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a força gravitacional é uma força extremamente fraca. É a força mais fraca que nós temos na natureza. Bom, o Newton, né, baseado nos seus resultados experimentais, ele propôs, então, uma lei para essa força da gravidade, para essa força gravitacional, que é chamada de lei de gravitação de Newton. A lei, né, como a gente já enfatizou em muitas das nossas aulas aqui, é uma forma, né, de descrever matematicamente o comportamento da natureza. Ela não é deduzida, ela é experimentalmente testada e comprovada dia após dia, né? Então, até se tornar uma lei, que é uma equação fundamental que serve para descrever a natureza. Bem, o que Newton mostrou naquela época é que todas as partículas, elas se atraem. E essa força é uma força gravitacional cujo módulo pode ser escrita da seguinte maneira. Então, o módulo da força gravitacional ela é igual a um Gzão M1, M2, e aqui como estou falando do módulo, então eu vou pôr o módulo aqui, dividido pela distância entre as partículas ao quadrado. Então, o que ele observou é que essa força de atração ela é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que se eu dobrar a massa, essa força dobra também. Se eu dobrar a distância entre as partículas, essa força cai por 4, porque é inversamente proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, essa é a chamada aí, lei de gravitação de Newton. Aqui, o M1 e o M2 são as massas das duas partículas, e o R, né, vale enfatizar, né, só para concluir, é a distância entre essas duas massas. Essa constante G aqui é uma constante de proporcionalidade, ou seja, a força é proporcional às massas e é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Essa constante de proporcionalidade, G, é chamada de constante gravitacional. E ele foi, então, e deduziu, né, calculou, você pode calcular experimentalmente o valor dessa constante, e ela vale, esse G, ele é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, e aí se você olhar aqui a constante, né, ela tem que ter dimensão de Newton, metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então essa é a minha constante gravitacional, que, então, relaciona, né, as massas e a distância com a força. Essa é a famosa, então, lei gravitacional, né? Lei da gravitação de Newton. Então, só para a gente ilustrar, suponha que eu tenha aqui uma massa M1, tenho aqui uma massa M2, independente de qual seja o valor dessas massas, o que a lei de gravitação nos diz é que existe, então, uma força de atração. A força gravitacional é uma força atrativa, cujo módulo da força depende dos valores das massas, depende dessa distância R aqui, entre elas, e a constante de proporcionalidade é a nossa constante gravitacional. Então, essa força aqui, a força gravitacional, é atrativa. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, a pergunta agora vem dado que a gente tem um módulo dessa força, como é que a gente define o vetor, né? Lembre-se que a força é uma grandeza vetorial. Então, como é que eu defino agora a forma vetorial dessa força? Então, para a gente definir essa direção, né, e o sentido da força, a gente faz como eu fiz aqui na figura. Eu primeiro defino um eixo que une as duas
massas. Então, eu tenho uma reta aí que une essas duas massas. Então, eu tenho a partícula 1 e a partícula 2 unidas. E o sentido da força gravitacional, ele é tal que aponta, então, da partícula 1 para a partícula 2. Naturalmente que, assim como a M1 atrai o M2 também atrai o M1. Então, aqui nós temos a força que o M2 está atraindo aqui o M1. Naturalmente, nós temos uma outra força aqui, cujo módulo é exatamente igual, mas que aponta no sentido contrário. Então, dado essa linha reta e essa direção, eu defino um versor, que é um vetor de módulo 1, que eu vou chamar aqui de R versor. Então, eu escolho lá um R versor, que está, né, em cima, a direção dele é exatamente nessa linha que liga as duas partículas, de forma, então, que o vetor F, ele é igual, então, ao módulo de F na direção R versor. Esse aqui é essa força aqui, porque eu defini o meu R versor para cá. O módulo de F a gente já sabe calcular, está aqui, de forma, então, que a gente escreve o vetor força como sendo igual a Gzão M1, M2, a distância ao quadrado na direção R versor. Essa aqui, então, é a minha lei de gravitação de Newton, e agora é escrita na forma vetorial. Vale enfatizar, como eu já disse, que a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2, ela tem o mesmo módulo que a força que a 2 exerce sobre a 1, e o sentido oposto. Então, ambas as forças são atrativas, a força gravitacional é sempre atrativa, de forma, então, que se eu chamar esse cara aqui de F1 e F2, eu tiro, então, que o vetor F1 é igual a menos o F2. Esse menos significa que o sentido é contrário. Note que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. Se eu vier aí tomar um módulo aqui, eles são exatamente iguais. O módulo de F1 é igual ao módulo de F2, porém, tem sentidos contrários. Uma coisa extremamente importante para enfatizar, quando a gente está falando da lei da gravitação, é que a força gravitacional ela não é alterada pela presença de outros objetos, mesmo que esses objetos estejam situados entre as partículas. Ou seja, se eu colocar uma massa aqui, ou uma aqui, ou uma aqui, ou todas juntas, não importa, posso colocar quantas massas eu quiser, essa força F1 produzida por esse corpo M2 aqui, ela não é alterada. Lógico que a força resultante sobre a massa M1 vai ser diferente, né? Porque se eu colocar um outro ente aqui, ele vai exercer uma outra força de atração aqui também. A força resultante vai ser uma força diferente. Porém, a força que o M2, que é a massa 2, exerce sobre o M1, ela não é alterada pela presença de outros objetos, mesmo que eles estejam situados entre as partículas. Isso parece intuitivo, né? Mas a força gravitacional, a força elétrica não é bem assim. A força elétrica, apesar de ter o princípio da superposição e, naturalmente, a força que uma exerce sobre a outra está presente, você consegue anular, né, o efeito dessas forças colocando cargas de sinal contrário. Porque a força elétrica ela não é só atrativa, ela também pode ser repulsiva. E aí, então, você consegue cancelar a força sobre um objeto, dado que você coloque ali um arranjo de cargas diferenciados. No caso da força gravitacional, você ali não vai conseguir blindar a ação de uma força, porque não tem como você colocar outra massa de forma a se contrapor àquela força inicial, porque todas as forças gravitacionais são atrativas, ao contrário da força elétrica. Tá? Enfim, em outras palavras, nenhum objeto pode blindar uma partícula da força gravitacional exercida pela outra. Nenhum objeto.
A força elétrica, como eu já disse, você pode, por exemplo, fazer uma gaiola de Faraday e você consegue bloquear, então, as forças de atração que uma partícula tem sobre a outra. A gravitacional, no way, impossível, exatamente por ser somente forças atrativas. Então, você não consegue blindar uma partícula da força gravitacional. Bom, uma pergunta, então, que pode aparecer, né? Ok, essa constante G, ela é igual em todo lugar do espaço? Porque você pode pensar, não, eu sei que a força gravitacional na Lua é menor do que na Terra. Será que é por conta de uma variação nessa constante gravitacional? Não, não é. A constante gravitacional, como o próprio nome diz, é uma constante. Ela vale o mesmo valor. O que acontece na Lua, né, quando você vê os astronautas pulando com uma relação gravitacional, uma força gravitacional muito menor, é que a massa da Lua é muito menor que a massa da Terra. Então, você não está alterando o valor de G, e sim alterando o valor da massa do corpo que te atrai, no caso, a massa da Lua. Outro aspecto importante para a gente concluir é como é que fica a atração de objetos de tamanhos tão diferentes, né? Como é que fica, por exemplo, se eu tiver uma esfera enorme e uma outra bem pequenininha aqui? Porque pensa bem, pensa comigo. Você está falando aqui, que nem eu estou falando, que a força depende das massas e da distância entre elas. Ok, maravilha. Agora, essa massa gigante aqui, ela tem muitos elementos de massa. Por exemplo, ela tem um elemento infinitesimal de massa aqui, ela tem um elemento infinitesimal de massa aqui, ela tem um elemento de massa infinitesimal aqui, outro aqui. Então, ela é constituída por infinitos elementos infinitesimais de massa. Cada um desses elementos infinitesimais está atraindo a minha esferinha menor aqui. Ó. Então, esse cara aqui, ó, atrai ela aqui. Esse cara aqui atrai ela aqui. Esse cara aqui atrai ela aqui. Esse cara... Então, cada uma delas está atraindo de forma diferente. Como é que a gente consegue, dado uma simetria e uma geometria esférica, por exemplo, sem precisar fazer uma integração, né, que é algo que a gente vai poder fazer. Isso a gente vai fazer provavelmente durante esse capítulo. Como é que a gente consegue resolver esse problema? Então, o que o Newton mostrou para resolver esse problema, que condiz muito, né, com o problema da Terra, né, porque a Terra é isso, é uma esfera gigante e os objetos que estão presentes na Terra são objetos ínfimos, né, pequeníssimos. Como é que eu posso, então, calcular a força gravitacional, né, visto que eu tenho infinitos elementos de massa que estão atraindo? Então, o que o Newton mostrou foi que essa massa gigante, ela pode ser considerada como uma massa de muitas cascas. Então, se você tiver uma esfera, você soma um monte de cascas esféricas, e essas cascas esféricas constituem o seu todo. Cálculo, né? Cálculo básico, também de Newton. Muito bem. E com a soma dessas cascas esféricas, você calcula a força que elas causam sobre cada um dos corpos. Mas ainda assim você vai ter um problema, né? Porque a casca esférica também constitui de muitos elementos de massa. O que o Newton mostrou para resolver esse problema foi um teorema que é conhecido como Teorema das Cascas. Então, o Teorema das Cascas diz o seguinte, e aqui eu vou inserir a minha nota número 1. Então, esse aqui é o conhecido Teorema das Cascas. Então, o que o Teorema das Cascas diz é que uma casca esférica uniforme de matéria, ou seja, a massa uniformemente distribuída nessa casca, ela atrai uma partícula que se encontra fora da casca, como se toda a massa da casca estivesse concentrada no seu centro. Você consegue mostrar isso com um cálculo, tá? Foi com um cálculo que ele demonstrou esse teorema. O que ele quer dizer? Vamos repetir. Se eu tiver uma casca esférica, suponha que agora que essa minha esfera aqui seja só uma casca. Então eu vou apagar aqui meus elementos aqui. Fosse somente uma casca. O que ele mostrou que a força que essa casca exerce sobre a minha bolinha aqui é exatamente igual
se eu pegasse essa casca, juntasse ela num único ponto, esse ponto aqui no centro dela, eu pego esse ponto, coloco a mesma massa que a minha casca possui, e a força, então, que essa casca exerce é a mesma do que essa massa pontual aqui. Então, eu posso trocar a minha casca por uma massa pontual, desde que esse ponto tenha a mesma massa, né? Tenha a mesma massa da minha casca como um todo. Então, essa casca esférica uniforme de matéria, ela atrai a minha partícula como se toda a massa estivesse concentrada no seu centro. Agora, quando a gente vai para a esfera sólida, né, o resultado se estende. Por quê? Porque a esfera sólida, ela pode ser imaginada exatamente como um conjunto de cascas. Você vai somando esse conjunto de cascas, uma dentro da outra, né? E aí forma o sólido como um todo. Então, cada uma dessas cascas atrai a partícula, que está localizada, por exemplo, do lado de fora, né, na superfície, e o resultado é como se toda a massa da minha esfera, então, como um todo, tivesse no centro. E aí, a distância que eu vou levar em conta aqui na minha equação é exatamente a distância do centro da esfera até o centro da outra partícula. Note que aqui eu estou falando de massa uniformemente distribuídas, né? Se você tiver uma distribuição não uniforme, aí você tem que partir para a integração. Aí o resultado é um pouco diferente. Mas se ela for uniformemente distribuída, aí você pega, concentra tudo num único ponto, pega a outra casca, pega outra, vamos dizer que isso aqui também seja um sólido, pega e concentra ele todo no centro, calcula a força, basicamente como se fossem duas massas pontuais. Então, a partícula menor, ela é atraída aí como se toda a massa da esfera estivesse, então, centrada aí no meio da minha esfera. Isso é natural, né? Estender agora para nosso planeta, né? Então, se a gente for agora para o planeta Terra, a gente tem algo muito similar. Naturalmente que a gente está supondo aqui também, né, que a massa é uniforme, etc, etc, né? Mas, a grosso modo, você pode fazer uma aproximação, supondo que a massa do planeta é uniforme, né? Entre aspas, né? Ou pelo menos as cascas têm uniforme. Porque no centro, né, do planeta é diferente. Mas vamos supor que a gente tenha uma massa uniforme, então a gente consegue calcular exatamente da mesma forma que a gente fez para o caso aqui da minha esfera sólida. Então, aqui está o exemplo, ó. A maçã puxa a Terra para cima com a mesma força com a qual a Terra puxa a maçã para baixo. Como a gente viu, né, aqui acima, ó, o F1 é exatamente em módulo igual ao F2, tendo só o sentido contrário. Somente o sentido contrário. A aceleração da maçã, a gente já sabe, né, a aceleração da gravidade, que a gente calcula empiricamente, que no fundo é o resultado dessa somatória de todos esses elementos de massa da Terra, soma esse, soma esse, soma esse, vai somando todos, o que você encontra é que a aceleração sobre a maçã é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a maçã possui agora uma força de atração, né, atrai a Terra com a mesma força. Tá? A mesma força. Mas fala, nossa, mas então quer dizer que a Terra acelera do mesmo tanto? Não, não, não. Por que que não? Porque pela segunda lei, né, ó, a força é a mesma. Então a força que você tem atuando sobre a Terra é exatamente o mesmo 0,8 newton. Mas a aceleração da Terra vai depender da massa da Terra e a aceleração. Então a aceleração da Terra, que a maçã impõe ao planeta, né, nada mais é do que o meu 0,8 newton dividido pela massa da Terra. Se você fizer essas continhas aí, você vai ver que a aceleração imposta pela maçã é da ordem aí de 10 a menos 25 metros por segundo ao quadrado. Enquanto que a aceleração imposta sobre a maçã é muito maior, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí você fala, não, então a aceleração vai depender da massa do objeto. Né? Porque, veja só, né? Se tem ali um objeto maior e menor, o que acontece é que a Terra tem uma massa muito maior do que a maçã.
De forma que quem rege o valor da aceleração como um todo é o M1. Se você pegar aqui um objeto que tem uma massa, a massa da Terra, ela é da ordem de 10 a 24 quilogramas. Então, se você colocar um cara de 2 aqui, 3, 7, 10, a diferença é muito pouco, né? Muito pequena. Então, a aceleração é uma aceleração constante igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. A força de atração que a Terra exerce sobre a maçã vai depender da massa da maçã vezes a minha aceleração. Eu acho que isso conclui a sessão 13.2. E para a gente exercitar, a gente puxa aqui o teste 1 para concluir o nosso conteúdo. Então, o teste 1 diz o seguinte: uma partícula é colocada sucessivamente do lado de fora de 4 objetos de massa, m. Então, você tem uma grande esfera maciça uniforme, uma grande casca esférica uniforme, uma pequena esfera maciça uniforme e uma pequena casca uniforme. Então, ó, você tem 4 arranjos. Vamos colocar aqui o minha... Ela pode representar todas, tanto a grande esfera maciça, a casca esférica, uma pequena esfera maciça ou uma pequena casca esférica uniforme. E você tem aqui um outro objeto aqui, que tem uma massa, esse aqui tem a massa M1, e esse, em todos os casos, a distância das partículas é d, e a massa desses 4 objetos também é m. Então, a distância é constante, é uma distância d. A massa é a mesma, só que uma hora é uma casca, outra hora é uma esfera maciça, uma hora é uma esfera maciça uniforme, a outra uma pequena casca uniforme. Enfim, em todos os casos você tem uma distribuição de massa uniforme. E aí ele pergunta, ordene os objetos de acordo com o módulo da força gravitacional que exerce sobre a partícula em ordem decrescente. O que ele quer que você se atente aqui é que se você fizer uso do teorema da casca, né, o que você vai observar é que se a massa é a mesma e a distribuição é uniforme, a gente pode sempre colocar toda essa massa aqui no centro, de forma que a força gravitacional vai ser sempre Gzão, Emão, Eminho, sobre D ao quadrado. Na direção aqui R versor, então vou pôr aqui o meu R versor, uma força de atração, independente se é uma casca, se é uma esfera sólida ou se é uma esfera menor, não importa. A força só vai depender, visto que a distribuição é uniforme, da massa como um todo, e a distância é a distância do centro até a minha massa, M. Então, isso aí conclui a sessão 13.2. Tem pessoas perguntando se eu vou gravar o curso inteiro de gravitação, e a resposta é sim. Eu vou gravar, sim, o curso inteiro de gravitação. Então, por hoje tá bom. Eu agradeço a presença de todos vocês. Espero que eu tenha conseguido avançar bem aí nessa sessão 13.2. E para quem acompanhou lá a minha construção, agora pode comparar os 2 vídeos. Aquele onde eu mostrei como eu faço para desenvolver o meu roteiro, e agora a aula propriamente dita, né? Depois de eu ter preparado durante a manhã aí essa minha aula. Um forte abraço para todo mundo, agradeço a atenção, a paciência, não se esqueça de se inscrever no canal, se possível e puder, torne-se membro, ajuda a gente a conseguir colaboradores para fazer edições de vídeo e etc, etc. O número de pessoas trabalhando aumenta, a produtividade também aumenta. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês, agradeço a atenção, deixe seus comentários, segue a gente no Instagram também, a gente está por aqui, e as perguntas que vocês tiverem, só colocar no comentário que eu faço questão de responder a todas elas. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.